Gente, a gente precisa cantar, ser feliz, né? Eu sempre falo que a felicidade plena é uma utopia, uma utopia. Na verdade, a felicidade são os momentos. Então, vamos tentar dar mais valor aos momentos, né? Eu agradeço a todos que estão aqui presentes e vamos juntos, vamos estudar. Essa pós-regularização de imóveis é uma pós fantástica, né, gente? O professor estava acompanhando a ementa aqui, enquanto não iniciou a aula, mas vou ser muito sincero, a ementa é muito boa, né? Tanto para advogados como para engenheiros, arquitetos. Que legal, que curso, que pós-graduação fantástica. E não tem no mercado, né? Porque a maioria das pós-graduações tratam do direito civil, uma revisão de direito civil. Falam que a regularização, pelo menos as que de fato eu tive acesso, copiaram a gente, né? Mas não é regularização de imóveis, existe a regularização registral e administrativa, e essa é a única pós-graduação que trata da regularização administrativa, não apenas registral, né? Então é um avanço muito interessante. Gente, vamos lá. Nós falamos na aula anterior de regularização. A Receita Federal, nós precisamos sempre lembrar que nós temos várias formas de regularizar um imóvel. Registral no cartório de imóveis. Administrativa, União, Estado, Município. Quando eu falo de União, Estado e Município, entra a Receita Federal. Eu posso e devo regularizar minha obra. E para regularizar minha obra, toda obra de construção civil precisa passar pelo processo de aferição para ser regularizada junto à Receita Federal. Então, toda obra de construção civil, como nós já falamos, precisa passar por esse processo de aferição, tá? Então, esse tipo de regularização é importante. Construtores, incorporadores, e muitas vezes a pessoa está reformando, está construindo o seu imóvel, então é importante. Esse processo chamado aferição é o que permite a emissão de certidão negativa de débitos para a averbação da obra na respectiva matrícula do imóvel. Aferição, como nós já falamos aqui, significa a avaliação, ou seja, o procedimento para calcular as contribuições sociais, previdenciárias e outras entidades também. Vale a pena lembrar que o uso desse certificado, dessa certidão, ele é obrigatório em diversas situações. Todos os procedimentos de aferição devem ser realizados pelo sistema que nós entramos passo a passo, o chamado sistema eletrônico para aferição de obras, o SERO, com S, não com Z, tá? Não é zero, não. E lá nós vamos cadastrar, né, as obras, cujas obras são de responsabilidades da pessoa física ou jurídica, que não tenha contabilidade regular, somente pode ser regularizados por procedimento de aferição, tá? Então é muito fácil, você entra no site www.gov.br, Receita Federal, e você vai em construção civil, lá tem a SERO, aferição. Então é muito fácil de fazer esse cadastro. Engenheiros, arquitetos, advogados cobram para fazer esse cadastro. Muitas vezes isso é muito praticado, feito, é um serviço prestado pelo engenheiro, mas advogado também faz. E hoje nós sabemos que é cobrado diligências, então é um serviço interessante, de R$1.000 a R$2.000, então um simples cadastro. Muitas vezes a pessoa pode fazer sozinha, mas não tem segurança para fazer, não sabe fazer, né? Os procedimentos para a regularização, conforme nós já falamos aqui, antes, né, de tudo, de você fazer uma obra, construção, tem que fazer esse cadastro também na Receita Federal. E as pessoas esquecem. É importante que você tenha em mãos o alvará de construção, o habites da obra e os comprovantes de pagamento das contribuições realizadas ao longo da construção. Esses documentos terão, sim, dados importantes para a regularização, tá? Eu trago um lembrete importante que para a regularização de uma obra, a construção precisa estar registrada no Cadastro Nacional CNO. Cadastro Nacional CNO, que nós conversamos sobre isso também. Sem esse cadastro, não será possível regularizar a obra ou emitir a certidão, tá? Para iniciar a aferição da obra, então, fácil. Acessa o site da Receita Federal e o sistema SERO. Se você for no campo de busca, já aparece. SERO, ou clique em aferir obra. Escolha a obra que deseja regularizar, aparecem as opções. Confirme se os dados do cadastro da obra, o CNO, estão corretos. Responda a pergunta, né? O responsável possui contabilidade regular e formalizada de acordo com a legislação vigente? Você vai clicar. Se sim, tem que informar do seu contador o CRC ou CPF do contador, responsável pela escrituração da empresa. Se não, clique em não.
Para o tipo de aferição, você vai escolher a aferição indireta ou contabilidade regular. Clica no botão continuar a aferição. Pronto. Fácil, né? Se você responder não, para a pergunta que eu te falei do item 4, o sistema, gente, ele assume que a regularização será feita por aferição indireta e os cálculos serão realizados com base nas informações preenchidas lá nas etapas anteriores, tá? É importante lembrar que os campos sobre o contador não serão solicitados, a pergunta não aparecerá para as pessoas físicas, então não fique preocupado não, tá? Isso é importante. Isso é o básico, tá? É o básico. O que eu trago para você também? O site pede para você preencher diversas informações que serão importantes na hora da base de cálculo, né? Na hora de fazer o cálculo e a emissão de certidão também. Então, ajuste do endereço, você vai informar o endereço completo ou o endereço da obra, nós já falamos sobre isso. Vai selecionar o ABITS da obra. A vinculação do ABITS ela é opcional, mas ela deve ser feita, permite o preenchimento automático de vários campos. Você vai informar também os detalhes da obra. Nesse campo você informa se a obra está irregular ou não, né, ou apenas a parte da obra, você vai fazer isso. Vai informar a área a ser aferida, se está regularizada também. Você vai informar regularizações feitas na obra pelo DISO, né? O que é isso, professor? Se existe alguma regularização da área pelo antigo sistema realizado. Informe dos créditos para abatimento. Então, você informa tudo lá. Você vai incluir notas fiscais, pré-moldadas também, você pode clicar. Então, hoje nós estamos falando do quê? Da regularização de obra, tá? Regularização de obra que nos interessa para a regularização de imóveis, porque também faz parte do conjunto de serviços que nós podemos prestar para o nosso cliente, ajudando o nosso cliente. O pagamento, ao enviar o CDT-F, né, o processo de regularização da obra terá concluído, e aí a aferição da obra será gerada com os valores a pagar de acordo com a memória de cálculo. Você vai clicar no botão, vai gerar uma DARF. DARF, hein? DARF. Muito simples, muito fácil, tá? Então, é desse jeito que nós vamos pedir a emissão de certidão de obra na Receita Federal e também regularizar o imóvel na obra, ok? Cuidado, esse tipo de regularização é uma das regularizações na Receita Federal. Eu não estou falando de imposto de renda, né? Imposto de renda é uma outra situação. Imposto de renda eu devo declarar o imóvel, quando eu quero fazer um imposto de renda tudo certinho, e não só o imóvel registrado, mas também a posse. A Receita Federal orienta, sim, você declarar a posse. Então, também é um ponto importante, relevante, que nos interessa. Vamos regularizar a posse também. Muita gente esquece, mas não é só regularizar a posse. Nós temos que regularizar a obra. Então, são informações importantes e pertinentes, tá? Quando eu falo de declaração de imposto de renda em relação ao imóvel, é importante saber que nós temos que declarar na nossa declaração de imposto de renda e temos que declarar também na venda, né, gente? Na venda. E tem situações interessantes que o contador muitas vezes não precisa saber, precisa nos orientar. Quando eu falo da declaração do imposto de renda na venda, é importante que no momento de declarar a venda na declaração de imposto de renda, é essencial realizar a baixa do imóvel vendido, né? Quando você vendeu, claro, na ficha bens e serviços, ou bens e direitos que mudou a nomenclatura. Você vai informar os detalhes da venda no campo de discriminação, excluindo simultaneamente o imóvel no campo. Isso eu estou falando, gente, a partir do dia 31/12/2023 no sistema. Você vendeu um imóvel e comprou outro. Né? Nessa linha, o que você faz? O sistema vai dar baixa no imóvel antigo e vai lançar um imóvel. Então, o contador faz isso. Essa pós-graduação também, nós temos vários contadores também que prestam esse serviço. Quando eu falo da declaração de imposto de renda de imóveis, o que a gente precisa ficar atento? Ao vender um imóvel, o contribuinte se depara com as necessárias obrigatórias, né? Chamadas necessidades obrigatórias, obrigação tributária, de prestar contas ao fisco. E o processo começa com o preenchimento do demonstrativo de ganhos de capital. Então, nós sempre vamos declarar imóvel no demonstrativo de ganhos de capital, dentro do programa da Receita Federal, que está disponível no próprio site da Receita. É fácil de fazer, normalmente é o contador que faz, mas é fácil de fazer. Essa informação, gente, ela é crucial para calcular o imposto devido sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da compra do imóvel, tá? Eu estou falando nesse momento daquela situação que você vende, você, o cliente, vende e compra outro imóvel. Como que fica isso? Como que é declarado na Receita Federal? Então, é importante a gente quebrar a cabeça juntos. Tudo é feito com muita facilidade, é uma informação crucial para calcular o imposto de renda devido, né, à diferença entre a venda e a compra, e a emissão
é sempre DARF, né? Nós vamos pagar DARF, o pagamento do imposto de renda, o chamado renda do ganho de capital. Imposto de renda do ganho de capital. Esse é o nome. Será sempre via DARF. O que eu trago para você? O sistema da Receita Federal não apenas apura o imposto, o valor do imposto devido, mas também permite a impressão do documento para pagamento do imposto e importação também, informações para a declaração do imposto de renda. Você consegue fazer a importação para as declarações do imposto de renda. Uma coisa é você pagar tributo porque comprou um imóvel, vendeu um imóvel. Outra coisa é você declarar o seu imposto de renda. Nós falamos na aula anterior sobre a declaração, a regularização de obras. Então, olha só como a Receita aparece dentro da nossa pós, o nosso curso de regulação de imóveis. Nós temos várias situações a regularizar, né, a executar. Então, é importante. O que eu quero trazer também, né? Quando eu falo aqui do tributo, do sistema, não só ele é autodidático, ele é muito simples, né? Ele é didático, é autodidático, você consegue encontrar as informações com facilidade. Eu gosto muito, pelo menos eu acho muito simples. O sistema não apenas apura o devido, mas também permite a impressão do documento para o pagamento do imposto e também a importação de informações para a declaração do imposto de renda. Além disso, se a venda for parcelada, o sistema também considera esse aspecto diferente, né, mente de outros sistemas estaduais, né? Da Receita é muito interessante por causa disso. Então, ele acaba fazendo a diferença, ele acaba diferindo o ganho de capital proporcionalmente aos recebimentos parcelados. Se o sistema lançar uma informação que você não concorde, você pode ir até uma delegacia, um posto de atendimento da Receita Federal, tá? Então, você pode fazer isso. Para aqueles que reinvestem o valor da venda, essa é a situação que eu estou falando, em outro imóvel, dentro de 180 dias, então, essa venda e compra de imóvel, para que eu consiga, de fato, usufruir de benefícios, né, em relação ao imposto de renda, deve ocorrer dentro de 180 dias. Então, para aqueles que reinvestem o valor da venda em outro imóvel, dentro de 180 dias, há a possibilidade de abater o imposto de renda devido com a isenção total ou parcial do imposto. Dependendo dos valores investidos, o benefício somente pode ser utilizado, isso é importante falar, uma vez a cada 5 anos. Tá? Então, 180 dias o prazo, e eu tenho aí 5 anos, só posso usar esse benefício cada 5 anos. É importante também, gente, destacar que os valores declarados no programa da Receita Federal, o GCAP, né, o GCAP, devem ser importados para o programa da declaração do imposto de renda de pessoa física. E aí você vai na opção ganho de capital. Inclusive, eu conversei com um conselheiro de contabilidade da Receita Federal, ele também é professor aqui da Escola Superior Universitária, e ele é membro da Comissão Nacional de Imposto de Renda de pessoa física. E ele deu essa dica, sempre importar essa informação, tá? Então, no momento de declarar a venda na declaração de imposto de renda, é essencial realizar a baixa do imóvel vendido na ficha de bens e direitos, informando os detalhes nesse campo. Você vai em discriminação e o sistema vai excluindo, né, simultaneamente o valor do imóvel no campo situação, tá? Isso é importante. Veja que é diferente do carro, né? As pessoas falam, como é que eu declaro o carro, declaração de carro e principalmente carro financiado? É diferente, né? Não é objeto de nosso estudo, mas a título de conhecimento, ao declarar um veículo financiado no imposto de renda, é necessário você inserir em bens e direitos. Isso aparece dentro do site da Receita, bens móveis, né? E aí você vai especificar, lá tem um código 01, veículo, automotor, terrestre, caminhão, moto, carro, etc. E no campo de discriminação, você vai constar os detalhes da compra, incluindo informações do veículo e da empresa vendedora. Então, é diferente, né? É outro campo que você faz isso. Então, importante você saber. Falamos aqui, então, da regularização da obra. Falamos um pouco aqui também, importante, declaração de imposto de renda, né? Então, isso é importante. E eu dei ênfase aqui ao ganho de capital, né? Que é um assunto muito importante. Também, outra dúvida que o Samuel, que é advogado, aluno da nossa pós, a Rosângela também, estou de olho aí, gente, nas perguntas, hein? A Rosângela aqui também, engenheira civil e aluna da nossa pós de regularização de imóveis. A pergunta foi feita, professor Júlio, mais ou menos parecida, então resumindo, é obrigatório declarar o imóvel abaixo de 300 mil? Então, vamos lá. Para imóveis com valor inferior a 800 mil, a declaração é necessária apenas se o contribuinte se encaixar em algum dos critérios de obrigatoriedade de preenchimento, tá? Precisa ficar atento, porque tudo é muito dinâmico. Nesse momento, é assim. O Felipe, que é engenheiro civil, aluno da nossa pós aqui, regularização de imóveis, acho que é a única pós de regularização de imóveis de verdade no Brasil. O que acontece, professor Júlio, se não
se eu não declarar a venda de um imóvel? Olha, o impacto na reputação fiscal, né? E não podemos deixar de falar que é uma violação fiscal, que pode afetar a reputação junto à autoridade fiscal e prejudicar a sua capacidade de resolver questões fiscais no futuro. Acho que é um problema relevante, né? Então tem que tomar cuidado. Gabriel pergunta aqui, Gabriel que também é engenheiro civil e aluno da nossa pós-graduação de regularização de imóveis da Escola Superior Universitária. Professor Júlio, parabéns pela aula, essa pós é fantástica, estou ganhando muito dinheiro com essa pós. Olha que legal, fico feliz. A sua pergunta aqui saiu meio apagada, deixa eu ver. Ah, tá. Legal, entendi sua pergunta, você mandou a pergunta embaixo. Professor Júlio, como não pagar imposto de renda na venda de um imóvel? Acho que a primeira coisa, gente, a se saber é que todos os contribuintes que venderam o imóvel único por um valor inferior a 440 mil estão isentos, né? Isso hoje, tá? Do pagamento de imposto sobre ganho de capital, desde que não tenham efetuado nos 5 anos anteriores, conforme eu já falei na aula, alienação de outro imóvel a qualquer título. Acho que essa é a melhor resposta, tá bom? O Túlio Maravilha, né? Lembrei do jogador lá, não tinha o Túlio Maravilha, que jogou no Botafogo, no Corinthians. O Túlio está perguntando, Túlio que falou que é arquiteto e aluno da nossa pós-regularização de imóveis também. Professor Júlio, como faço para declarar um imóvel vendido no imposto de renda? No momento de declarar, Túlio, o que você vai fazer? No momento de declarar a venda, na declaração de imposto de renda, é essencial realizar a baixa do imóvel vendido, não vai esquecer, hein? Na ficha de bens e direitos, informando os detalhes de venda no campo discriminação e excluindo simultaneamente o valor do imóvel no campo situação, tá? Então, você vai fazer isso mais fácil. A Gabriela pergunta aqui, a Gabriela também ela está fazendo o curso de regularização de imóveis, a modalidade de curso, não pós, tem gente que quer fazer só o curso. Ela pergunta, como declarar a venda de um imóvel sem ganho de capital? Eu já respondi, mas não tem problema, vamos lá. Nos casos de venda sem lucro, não há ganho de capital para ser apurado, né? Então, por isso, basta seguir direto para o próximo passo, que consiste em zerar o valor do imóvel em situação até 31/12 de 2023, tá? Então, fica mais fácil assim. Legal. Cadê? Lembrando que o professor está falando aqui de valores, tá, gente? Mas isso é simultâneo, pode mudar. Então, não guarde esses valores. Você tem a obrigação de ir lá no site da Receita e conferir, ok? Ah, professor Júlio... Não, valor não é objeto da nossa aula, porque as coisas mudam. Isenção, valores, tabela de isenções, tá? Então, a gente tem que conferir como profissional. Posso para te trazer conhecimento, tá bom? Falo isso porque senão fala, poxa, professor Júlio, o valor mudou. Não tem nada. O professor está chutando de cabeça. O certo é parar e olhar, tá? Então, valor a gente tem que conferir. Vamos lá. Como não pagar ganho de capital na venda de imóveis? Já falamos aqui, né? Atualmente é a situação... Há outra situação em que não há imposto de renda a pagar sobre o ganho de capital na venda de um imóvel residencial. É quando o imóvel for vendido até 440 mil, tá? Confere sempre o site da Receita, mas a ordem, pelo menos, é isso que eu chequei até o último momento. 440 mil, quando eu falo chequei, entrei na tabela, né? Porque muda, nós temos uma mudança constante, é uma metamorfose ambulante. Então, o único imóvel do contribuinte foi vendido até 440 mil, tá? A isenção também só é válida se o contribuinte não tiver ser beneficiado, né, dessa isenção nos últimos 5 anos. Já falei isso também na aula, hein? Foi a mesma pergunta do João Carlos também aqui, ó. Tem perguntas parecidas, eu tô resumindo, tá, gente? Olha o Nelson que é advogado, aluno da nossa pós-graduação e do curso de regularização de imóveis. Quando você vende um imóvel, tem que pagar imposto de renda? Quando você vende um imóvel, tem que pagar imposto de renda. Quando você vende um imóvel mais caro, isso estou falando de ganho de capital, tá? Mas tem que declarar imposto de renda, a gente sempre tem que declarar, né, nas nossas declarações. Mas eu estou falando em relação ao ganho de capital. Quando você vende um imóvel mais caro que o valor que foi comprado, o fisco entende que houve ganho de capital. O contribuinte pode pagar de 15 a 22,5% de imposto sobre a diferença, hein? Chamado lucro imobiliário, né? A alíquota mínima é de 15% do ganho se for até 5 milhões, né? Vamos lá. Legal. Qual o valor do imóvel que tem que declarar imposto de renda? A Receita Federal obriga atualmente, tem que sempre conferir, a declaração do imposto de renda, cuja soma possível possa ser considerada a partir de 800 mil, né? Mas sempre checar as informações. Legal. Obrigado, Daniela, pela pergunta, tá? Legal. Tem muitas perguntas parecidas aqui, gente. Vamos
Aqui, ó, gostei dessa pergunta aqui do João Carlos. João Carlos também é aluno do curso de regularização de imóveis da Escola Superior Universitária. Legal, João Carlos. Professor Júlio, é preciso atualizar o valor do imóvel no imposto de renda? Gente, isso é importante, tá? Presta atenção aqui. O contribuinte ele pode incluir gastos com obras na declaração e atualizar os valores, tá? De casa, apartamento. Então, pode fazer isso sim. Legal. Então, pode atualizar, tá, gente? Pode atualizar sim. Vamos ver se tem mais perguntas boas aqui. Todas são ótimas, né? Vamos lá. Isabel, já respondi. Nelson, também já respondi. Deixa eu conferir aqui, ó. Legal. Legal. Gente, deixa eu falar dentro da nossa aula aqui também, uma pergunta que eu gostei bastante, mas eu acho que vale a pena. O lucro imobiliário, acho que é uma dúvida de muitos, né? Como calcular e reduzir o pagamento sobre o lucro imobiliário? Então, o lucro imobiliário é conhecido também como ganho de capital. Então, lucro imobiliário e ganho de capital é a mesma coisa, ok? Fechado, Rogério? E a diferença, na verdade, o lucro e o ganho de capital é justamente a diferença entre o valor da compra da propriedade e da venda. Uma parte desse valor é destinada à Receita Federal e é preciso declarar imposto de renda, né? O leão vai lá e não tem jeito. Então, parte do lucro obtido na venda vai para a Receita Federal em forma de alíquota e precisa ser declarado imposto de renda. Os percentuais podem, gente, variar a partir da data da aquisição da casa ou apartamento e do valor da venda. Mas existem atividades como obras de construção imóvel que vão ajudar, né, que diminuem o tributo a pagar, além das isenções. Então, é importante falar sobre isso. Lucro imobiliário é representado pela fórmula valor da compra e valor da venda. Lucro imobiliário é isso. Valor da compra, valor da venda. Imagine que você comprou uma propriedade de 250 mil e vendeu por 850. Que lucro, hein? É hipotético. Na prática, vou ser sincero, isso não acontece não. Tem um pessoal na internet que fala muito, né, o Pablo Marçal, que você compra imóvel por 800 mil e vende por 5 milhões. Eu vou ser sincero, né? Às vezes a pessoa se empolga, né? Nas mentiras, porque não tem lógica, gente. Não funciona assim. O professor que atua no mercado imobiliário constantemente é muito rentável, é muito lucrativo, mas lucros dessa forma não é algo real, né? Não costuma ser, né? Então, precisa tomar cuidado com o que o pessoal fala na internet. Vamos lá. O lucro imobiliário também é o nome da alíquota aplicada pela Receita Federal a partir do ganho de capital. Então, esse lucro é baseado no dinheiro lucrado pelo proprietário do imóvel com a transação da venda, tá bom? A taxação, que é o nome que eu gosto de usar, ela ocorre quando o valor do lucro obtido na operação supera o valor da aquisição. Como que é calculado, né? O imposto sobre o lucro imobiliário segue uma tabela progressiva de ganho de capital de acordo com a faixa de lucro da venda da propriedade. Antes de fazer o cálculo, é importante separar a escritura pública, feita pelo tabelião de notas, e a última declaração sobre o bem no imposto de renda e o valor da compra e venda da propriedade. Aí você acha o lucro de capital, tá? A declaração do lucro de capital, que foi objeto de muitas dúvidas aqui, é no momento da declaração do imposto de renda, será necessário informar o valor da venda do imóvel, do lucro imobiliário obtido e a quantia do imposto pago, tá? O lucro deve ser preenchido na ficha, você vai lá em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, esse é o termo que a Receita Federal usa. Quando nós falamos aqui quanto paga de ganho de capital ou lucro imobiliário, nós vamos sempre confirmar essa informação na Receita, tá? Na Receita Federal, para não errar. Professor Júlio, dá para reduzir o lucro imobiliário, o ganho de capital, né, o imposto sobre o lucro imobiliário, o ganho de capital? Existem formas de abater o valor, eu queria entrar nesse assunto, bater esse valor de tributo no imposto de renda sobre o lucro da venda de uma propriedade. Claro que tem, como as despesas com imóvel, né? Então, nessa categoria, podemos colocar escritura, registro, ampliação de espaços e reformas, juros sobre financiamentos, impostos de transmissão de bens imóveis, o ITBI, eu tenho outros apelidos em outros estados, a comissão do corretor de imóveis, então tudo isso dá para bater sim. Esses gastos referentes à atualização do valor histórico do imóvel precisam ter comprovação fiscal, notas, né, e apresentação no sistema da Receita Federal, mas, poxa, a gente consegue abater sim. Outra situação também, né, a outra dedução considerada na base do cálculo,
o valor vai diminuindo conforme o tempo que o proprietário permanece antes da venda, tá? Então isso também é importante também. Então, importante. Professor Júlio, agora a Mônica. Mônica aqui é de Santo André, Mônica, que legal. Santo André, o professor deu muita aula em Santo André. A Mônica, que é advogada. A Mônica pergunta aqui, professor Júlio, quem está isento do tributo sobre ganho de capital? Uma das, né, situações de isenção de alíquota do lucro imobiliário, ganho de capital, é o valor recebido pela venda da propriedade ser inferior ao da compra. Nem sempre a gente vende e compra, obtendo lucro, né? Às vezes tem prejuízo. Então a quantia perdida da restituição deve ser declarada se aconteceu, né, a retenção do imposto de renda, tá? Então, entre os casos, né, tem vários. Imóveis comprados antes de 1969, acho que é um grande exemplo. Propriedades vendidas até 35 mil. Imóveis residenciais vendidos por até 440 mil hoje, na condição de vendedor, né, não ter feito a venda de outra propriedade nos últimos 5 anos. A utilização, gente, também é importante falar isso, hein? A utilização do dinheiro de venda de um imóvel, que é para a compra de outro, né, dentro daquele prazo, período de 180 dias. O uso dos recursos da venda de uma propriedade, também, né, para honrar financiamentos imobiliários, em um prazo de até 6 meses. Então, olha quanta coisa. Herdeiros que vendem um imóvel para outro proprietário, com transferência pelo valor de mercado. Então, quem faz doação, acho que é outro exemplo também. Então, tem várias linhas de isenções aí, né? Tem muita coisa. Legal, gente. Eu agradeço a você, mais uma aula, com muito amor e carinho. Agradeço. Olha, o Cláudio aqui está conosco também, ao vivo. Professor Júlio, quanto cobrar para regularizar a transferência de um imóvel alienado que foi quitado? Cláudio, cada profissional tem o seu valor, mas esse valor, se você atua como corretor, advogado ou despachante imobiliário, inclusive tem um curso de despachante imobiliário muito legal aqui na Escola Superior Universitária, é cobrado o valor de 1 até 5 salários mínimos para cuidar dessa transferência, tá? De 1 até 5 salários mínimos é o valor que é cobrado, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.